Dando continuidade, agora a gente vai falar da incontinência urinária aos esforços, tá, pessoal? Então, incontinência urinária aos esforços é quando a gente tem uma perda de urina que ocorre por aumento da pressão intraabdominal sem que haja contração vesical naquela micção. Então, perceba, ó, numa paciente normal eu aumento a pressão intraabdominal e as estruturas de suporte da uretra retêm essa urina. Na paciente com incontinência, isso não acontece e a paciente perde. É o tipo mais comum de incontinência urinária. E o que é que causa a incontinência urinária aos esforços? É um enfraquecimento das estruturas do assoalho pélvico, principalmente da parede vaginal anterior, que deveriam sustentar a uretra durante o esforço. Pensa numa mangueira de jardim. A mangueira está lá no seu jardim vazando água. Se você pisa nela, para de sair água. Por quê? Porque tinha uma estrutura rígida embaixo, que era o piso, onde você pisou, você conseguiu comprimir aquela mangueira. Se essa estrutura que está embaixo ela é móvel, ela é fraca, você vai pisar na mangueira e a mangueira não vai fechar. Pegaram? Beleza. Quais são essas estruturas? Principalmente o ligamento pubo-uretral e uretropélvico, tá? Então eles estão aqui, ó, o ligamento pubo, que vai do pubis até a uretra, e o ligamento uretropélvico, que está aqui lateralmente à uretra. Essas são as principais estruturas. Bom, como é que eu faço esse diagnóstico, tá? Minha gente, o diagnóstico ele é clínico. A paciente vai chegar para você e vai dizer que tem perda urinária aos esforços e ou você vai fazer um exame físico, solicitar que ela faça um aumento da pressão intraabdominal, então que ela tussa ou que ela faça uma valsalva e ela vai perder urina. Lembrar que a gente exclui infecção do trato urinário dessas pacientes e o estudo urodinâmico ele não é obrigatório para esse diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico, tá joia? Porém, tá? Se eu fizer o estudo urodinâmico, como é que eu vou fazer esse diagnóstico? Pessoal, não é nossa intenção que vocês saibam interpretar tudo do estudo urodinâmico, não. É apenas que vocês reconheçam a perda urinária aos esforços, beleza? Então, olha aqui para mim, ó. No estudo urodinâmico, você vai enchendo a bexiga da paciente com soro, tá? E durante esse enchimento, você vai fazer testes, você vai pedir para ela tossir, beleza? Então, ó, a paciente vai fazer tosses, então aqui, ó, o verdinho é a pressão intraabdominal. Então, quando a paciente tosse, essa pressão aumenta. E lá na bexiga, que é o vermelhinho, essa pressão é refletida. Já o detrusor, que é o cor de rosa aqui, ó, ele fica estável. Então, em uma dessas tosses, aqui, ó, nesse caso, tá, eu tive fluxo urinário. Por quê? Porque a paciente teve uma perda ocasionada pelo esforço sem contração vesical, tá? Que é o conceito de perda urinária aos esforços. E aí a gente vai enchendo a bexiga da paciente até que ela não consiga mais, que é a capacidade sistométrica máxima, e aí ela vai fazer a micção espontânea. Esse é o estudo urodinâmico. Então, se eu tiver perda durante os testes de esforço, eu tenho uma incontinência urinária aos esforços, desde que eu não tenha contração do detrusor. Tá joia? Por que o estudo urodinâmico é importante? Pessoal, o estudo urodinâmico é importante aqui porque ele consegue medir a pressão de perda durante esses esforços, tá? Então, se a gente tiver uma pressão de perda aos esforços, a PPE, acima de 90 centímetros de água, é porque o mecanismo por trás daquela incontinência é uma hipermobilidade do colo vesical. Ou seja, quando a paciente tosse, esse colo mexe junto, tá? Onde o suporte deveria ser rígido, beleza? E é essa mobilidade que acaba ocasionando a perda. Agora, se essa perda ocorre em pressões muito baixas, abaixo de 60 centímetros de água, o problema é que o próprio esfíncter uretral ele está insuficiente. É o que a gente chama de deficiência esfincteriana intrínseca. Então, como o esfíncter não funciona, a gente tem uma perda com pressões muito baixas. E se for entre 60 e 90, professor? Aí já é uma zona cinzenta onde os dois mecanismos atuam em conjunto. Tá joia? Bom, sabendo disso, a gente pode resolver o tratamento dessa paciente. Minha gente, o tratamento inicial da incontinência urinária, de forma geral, mas falando aqui especificamente dos esforços, é modificação do estilo de vida com correção do fator de risco e fisioterapia do assoalho pélvico, tá? Então, quando eu falo modificação do estilo de vida, é tratar constipação, perder peso, evitar levantamento de peso excessivo,
parar de fumar. Nas pacientes pós-menopausa, fazer a estrogenização por via vaginal. Tudo isso vai melhorar, junto com a fisioterapia, a grande maioria das pacientes. Naquelas pacientes que não melhoraram com tratamento clínico, ou onde o tratamento clínico não é disponível, tá? Ou a paciente não deseja, a gente vai indicar o tratamento cirúrgico. E aí, quando a gente fala de tratamento cirúrgico da incontinência urinária, a gente está falando primariamente, basicamente, dos slings, tá? Que são faixas, né, de tecido sintético que a gente coloca suburetral, abaixo da uretra, para refazer aquele suporte que está deficiente. Pegaram a ideia? Beleza. Só que a gente tem dois tipos de sling, pessoal. O transobturatório, que passa pelos forames obturatórios, e o retropúbico, que passa atrás do pubis. Qual é a diferença entre eles? Pessoal, o transobturatório, como os forames obturatórios são laterais, ele fica em forma de U. O retropúbico, como o pubis está atrás da bexiga, na frente da bexiga, ele fica em forma de V, tá? Então, o transobturatório, ele acaba sendo menos obstrutivo do que o retropúbico, ok? Então, eu uso o transobturatório para aqueles casos de hipermobilidade do colo vesical, com PPE acima de 90, porque eu não preciso ser tão obstrutivo. Agora, na deficiência esfincteriana intrínseca, eu uso o retropúbico, com pressão menor do que 60, porque aí eu sou mais obstrutivo, beleza? Também existe, pessoal, a cirurgia por via abdominal, que é a cirurgia de Bush, ou colposuspensão retropúbica, tá? Onde você disseca a fáscia, pega ela e sutura ela, dá pontos ligando ela ao ligamento de Cooper, que é o ligamento iliopectíneo, por via abdominal. Quando você suspende essa estrutura, você cria uma angulação na uretra que acaba servindo como mecanismo obstrutivo, melhorando a incontinência. Só que é por via abdominal, a cirurgia é enorme, quando eu posso fazer por via vaginal sling, que é uma cirurgia muito pequena e com muito menos risco. Então, os slings, eles acabam sendo preferidos, beleza? Pessoal, existe também os agentes de preenchimento uretral, tá? Essas são substâncias sintéticas que são injetadas por cistoscopia na mucosa uretral. E elas vão abaular essa mucosa e coaptar a mucosa, criando ali uma dificuldade, uma obstrução, que vai melhorar a incontinência, beleza? Minha gente, para que situação essas substâncias são mais indicadas? Principalmente para pacientes idosas ou com comorbidades graves, onde a cirurgia não é indicada, beleza? Basicamente seria essa a indicação. Os agentes de preenchimento, eles não caem muito em prova, tá? Mas eles podem aparecer nas alternativas de uma questão. Bom, então vê essa questão aqui para a gente ter uma ideia geral de como é que esse assunto é cobrado. Paciente de 53 anos, multípara, tá? Então veja, a questão coloca o fator de risco lá. Alega perda urinária quando tosse, espirra, corre e pula. Como é o nome disso? Incontinência urinária aos esforços. Ela tem uma cistocele grau 1, tá? Lembra, essa nomenclatura é uma nomenclatura antiga. Na verdade, ela tem um prolapso de parede vaginal anterior, estadiamento 1, estadio 1, tá? Mas não tem urgência miccional. Então, ela só tem incontinência urinária aos esforços. Urocultura negativa, a gente tem que descartar a infecção urinária. Paciente submetido a teste urodinâmico, nem precisava, mas fizeram, tá? E a pressão de perda, que pode vir com essa sigla em inglês também, tá? Ela foi menor do que 60, beleza? Então, se é menor do que 60, eu tenho uma deficiência esfincteriana intrínseca, tá? Qual é o tratamento cirúrgico para essa paciente? É um sling retropúbico, tá? Isso é a pergunta mais comum de aparecer nas questões. Então, assinala a alternativa que indica o tratamento adequado para essa paciente. Professor, o tratamento inicial é mudança do estilo de vida e fisioterapia. Tá, mas não está nas questões, tá? Então, esquece. Ele quer o tratamento cirúrgico, beleza? Pessoal, macrodantina é um antibiótico, não tem nada para pensar em infecção urinária aqui. Oxibutinina é um tratamento para a síndrome da bexiga hiperativa e a paciente não tem urgência, então tá fora. Duloxetina, pessoal, é um antidepressivo que a gente pode usar em alguns quadros de incontinência urinária, mas nem de longe é tratamento de primeira linha, tá? Se aparecer nas alternativas, não marca isso, que não tá correto. Ficamos entre o sling
e o Bush, tá? Ambos são cirurgias que vão resolver o problema da paciente. Só que o sling é por via vaginal com poucos riscos, então ele é a cirurgia preferida. Resposta, letra B de bola.